Deus nos abençoe hoje e eu quero convidar você para abrir em João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. João 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, ok? O capítulo 5, na verdade, até o final, até o versículo 47, é um grande bloco, porque vocês, se lerem a sequência, né, a partir do versículo 19, vão ver que o tema que nós vamos observar aqui nos versículos 1 a 18, o tema é o mesmo na sequência do capítulo. Mas hoje nós vamos ter apenas até o verso 18. E a palavra do Senhor, João, capítulo 5, de 1 a 18, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos que o Senhor use a minha boca e os ouvidos meus e dos meus irmãos para a Tua glória nesse momento. Que a Tua palavra pregada, vinda do Senhor, seja de fato eficaz, como o Senhor promete que ela é, e que ela produza os seus efeitos no coração de cada um de nós nessa noite. Nós pedimos a Tua bênção, suplicamos a Tua graça e Tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, para que sejamos capazes, por meio do Teu Espírito, de compreender essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Então, vamos resumir a nossa história aqui, né? Eu tenho falado nas últimas vezes, pelo menos que estive aqui, que Deus nos deu essa oportunidade, eu tenho falado sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João. E esse é o 4º sinal que nós podemos ver, né? Sinais que são milagres ou ações específicas de Jesus, que carregam um significado para as pessoas em volta, né? Que carregam um significado muito específico sobre quem é Jesus. Então nós vimos o milagre nas bodas de Caná, que era Jesus transformando água em vinho.
Mas nós também vimos Jesus purificando o templo e mostrando que ele era o restaurador da verdadeira adoração em Israel. E ele mesmo era o verdadeiro templo. Nós também vimos o milagre logo no texto anterior desse que acabamos de ler, no final do capítulo 4, em que Jesus cura o filho de um oficial do rei. E o homem crê na palavra de Jesus, uma cura à distância que Jesus executou. Ele crê, vai embora e ali no caminho ele encontra alguns dos seus servos que avisaram a ele que seu filho vivia. E Jesus mostra com isso que ele é Deus, de fato. E hoje nós vamos ver mais uma série de coisas sobre Jesus, sobre quem é Jesus, aqui em João capítulo 5. E a nossa história é simples. Jesus, depois de realizar essa cura do filho do oficial do rei, ele partiu para Jerusalém, porque havia uma festa dos judeus. E o texto aqui não especifica qual festa é essa. Não tem nenhuma especificação, mas isso não é o tema mais importante, porque o fato é que Jesus está indo agora para Jerusalém. Vocês lembram que os milagres que ele fez antes não eram em Jerusalém, eram feitos ali ao redor de Caná, que era uma cidade bem menor e que era perto da região onde ele tinha nascido. Mas nós vemos aqui no capítulo 5 a primeira vez em que Jesus vai executar um milagre próximo a Jerusalém. O que isso quer nos dizer? Que Jesus está expandindo o seu ministério. Ele está tornando o seu ministério cada vez mais público, cada vez mais aparente para as pessoas. E é por isso que nesse texto, como a gente acabou de ler, que o primeiro conflito de Jesus com os judeus vai aparecer. Porque ele está indo para onde os judeus estavam reunidos para executar esse milagre e para pregar, anunciar a chegada do reino. Jesus foi fazer isso agora no centro de interesse da nação, onde as pessoas importantes e os religiosos estavam. E aí nós vamos ver o que acontece nesse momento, quais são as declarações de Jesus e quais as dificuldades que ele enfrentou para o seu ministério e qual deve ser a resposta, tanto daqueles que estavam lá, mas principalmente a resposta daqueles que estão aqui nessa noite hoje. Jesus então estava indo para Jerusalém e ali junto à Porta das Ovelhas, que era uma das localidades importantes em Jerusalém, havia um tanque, um tipo de piscina, né? Uma piscina pública com vários pavilhões. Então, uma piscina grande. Alguns estudiosos dizem que esse tanque tinha 7 metros de profundidade, né? Então, não dava pé, né? Mas ele foi para perto desse tanque chamado Betesda. E em volta desse tanque, em volta dessa piscina pública, tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, né, mancos, paralíticos. Então tinha uma multidão de pessoas doentes, pessoas que tinham uma deficiência, uma doença, qualquer tipo de dificuldade, principalmente física, e elas ficavam ali em volta. E o texto nos diz que elas ficavam ali em volta com um propósito muito específico. Porque, segundo o que se contava ao redor de Jerusalém naquela época, aquele tanque era especial. Era um tanque que, de tempo em tempo, vinha um anjo e balançava a água. E quem chegasse primeiro na água era curado da doença que tinha. A gente não sabe também se isso era verdade ou não, né? Pode ser um mito popular. Não há registro de que, de fato, uma cura dessas tenha acontecido. Pode ser simplesmente uma lenda urbana do Templo de Jerusalém. Mas o fato é que ali chegava Jesus. E nós vamos ver uma coisa um pouco diferente acontecer. Tinha um desses doentes em volta do tanque, um desses doentes em volta da piscina, ele estava enfermo há 38 anos. Ele tinha uma doença há 38 anos, muito tempo, né? Tanto para os nossos como para os padrões da época. 38 anos é uma vida, né? Eu não estou nem muito perto de 38 anos, mas se eu tivesse doente
há 26, eu certamente já sentiria o peso disso. Né? Imagine um homem que há 38 anos passava por essa doença, por essa enfermidade. Né? Certamente uma enfermidade física importante, porque o que nós vemos é que ele ficava no seu leito ali e não conseguia, não era capaz de andar. Só que Jesus vê esse homem deitado e ele descobre de alguma maneira que esse homem estava doente há muito tempo. Né? Diz o texto que ele vê o homem deitado e sabe que ele estava assim há muito tempo. Alguém contou para ele, o próprio homem contou para ele, a gente não sabe as circunstâncias como isso veio ao conhecimento de Jesus. Mas Jesus faz uma pergunta interessante para esse homem. Ele olha para o homem e fala: você quer ser curado? A pergunta é importante porque você lê esse texto e fala: é lógico. Como assim? Quer ser curado? O cara está doente, sem poder andar há 38 anos. Você acha que ele não vai querer ser curado? Mas a resposta do homem é muito estranha. Né? Não é tão estranha, na verdade. É uma tendência de todos nós. Né? Mas nós vamos tentar nos identificar aqui. Porque a resposta dele é de alguém que está institucionalizado na doença. Tem um filme interessante que é muito legal. E muitas pessoas podem chorar nesse filme, né? Que se chama O Sonho de Liberdade. É baseado num livro de um autor chamado Stephen King, que escreve geralmente terror. Né? Tem esse filme aí que está agora prestes a sair do palhaço It, A Coisa. Né? A história também é desse mesmo autor, mas O Sonho de Liberdade é um filme de drama. E é um drama de um homem que foi preso injustamente porque ele foi condenado por matar a sua esposa, porque pegou sua esposa traindo. Mas no decorrer da história, você depois pode assistir todo o drama desse homem que quer ser liberto da prisão. Não vou contar para não estragar para quem não assistiu. Né? Mas tem um prisioneiro lá que ele conhece, que está preso há muito tempo. Um senhorzinho já que cuida da biblioteca e está preso há muito tempo mesmo. Eu não lembro agora de cabeça o tempo, eu não lembro nem se ele fala isso no filme, mas o fato é que deve dar uns 40, 50 anos em que ele está dentro da prisão. E esse homem, chega um certo momento do filme em que ele vai ser liberto. Acabou a pena dele. E ele está prestes a ser libertado da prisão. E quando é libertado da prisão, esse homem vai para a rua e ele está completamente perdido. Imagina um homem que foi preso há 50 anos atrás, sai da prisão, ele vai encontrar uma coisa totalmente diferente. Né? Pensa o que estava acontecendo há 50 anos atrás, de 2019, 1969. Não tinha telefone celular, né? Aliás, inovação tecnológica, provavelmente o cara pensaria que desembarcou em Marte, né? Desembarcou em outro planeta, de tanto que houve de avanço daquele tempo. Né? Porque 1969 tinha os primeiros computadores, os computadores não eram nem para o público, eram computadores espaciais, para o homem chegar na Lua e tudo mais. Né? Ele ia encontrar uma série de outras coisas diferentes, roupas completamente diferentes, música e cultura, coisas totalmente distintas do que acontecia naquela época. Então esse homem sai 50 anos depois e ele se acha num mundo diferente que ele não consegue se adaptar. Talvez o homem enfermo há 38 anos tivesse com o mesmo medo em mente. Por isso a resposta dele é: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava receoso. Imagina, ia começar a andar, ia voltar para a cidade, o que ia acontecer? 38 anos depois, o que será que ele ia encontrar? Mas a resposta de Jesus é imediata, ele não faz mais menção, não faz mais nenhuma concessão àquele homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então diz para aquele homem: levante-se, pega o seu leito, esse em que você deita todos os dias, e anda.
e anda agora. Então esse homem passa subitamente a ser saudável. E ele, de fato, pega o seu leito e sai andando. Diz o texto, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E aqui começa a verdadeira briga. Né? Porque até o homem ser curado, a gente não está falando de briga nenhuma. Né? O homem foi curado depois de 38 anos e, pela graça de Deus, ia se adaptar à nova vida de saudável que ele tinha. Mas o texto nos dá um detalhe importante. O dia em que ele se viu curado e pegou o seu leito e começou a andar era um sábado. E veja só, os judeus disseram ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Olha que reação curiosa dos judeus. Você talvez conheça alguém que está numa condição difícil há muito tempo. Né? Vamos ser bem claros, bem sinceros. Tem gente aqui que mora no Jaraguá há muito tempo e pode conhecer até os moradores de rua que estão em volta da estação. Que estão em volta da estação há muito tempo. Né? Se você perguntar aí para as crianças da escola, eles conhecem, inclusive, alguns moradores de rua que são famosos no nosso bairro. Muito provavelmente, esse homem, há 38 anos, deitado ali no leito, era conhecido também. E os judeus, quando vem um homem que foi curado, que ontem estavam vendo o homem deitado ali no seu leito, hoje estão vendo ele curado carregando o mesmo leito em que ele se deitava, olham para aquilo e a reação deles não é Deus seja louvado, você foi curado da sua enfermidade. Não, a reação deles é hoje é sábado e não é lícito para você carregar o leito. Os judeus, àquela altura, durante os dois testamentos, entre os dois testamentos, do fim do Velho Testamento até o começo do Novo, estima-se que houve um tempo de 400 anos, cerca de 400 anos, período intertestamentário em que Deus não falou por meio de profetas ao seu povo. Mas é evidente que aconteceu um monte de coisa com o povo judeu em 400 anos. E uma das coisas que aconteceram foi que vários partidos entre os judeus começaram a se formar. E várias leis começaram a ser adicionadas pelos judeus àquilo que estava escrito no Pentateuco, em Levítico, Números, Deuteronômio. Então existia aquele corpo original de regras, de leis que o Senhor tinha estabelecido para o seu povo, mas existia uma série de outras regras que os judeus tinham criado. E várias dessas regras são confrontadas por Jesus nos evangelhos. Lembra-se de um caso em que Jesus cura um homem que era cego de nascença com lodo feito com cuspe no chão? Tem essa história, eu acho que João capítulo 9, se eu não estou enganado. Ele cura esse homem e um dos problemas é que ali era sábado também e o fato de Jesus ter feito o lodo, trabalhado a terra, era considerado trabalho e violação do sábado pelos judeus. Então os judeus eles tinham uma série de regras. De uma maneira ampla, a proteção da vida era permitida no sábado. Né? Então, se houvesse uma guerra, os judeus permitiam que o povo se defendesse no sábado. Porque tem um registro histórico de que alguns judeus obedeceram ao sábado e se entregaram. Na guerra, o dia da guerra era sábado, eles pararam e deixaram os povos virem e matarem eles. Né? Então a lei foi adaptada para permitir que na guerra eles se defendessem. Só que qualquer coisa que pudesse ser feita outro dia e não no sábado, eles deveriam deixar. Ou fazer antes ou fazer depois. Então, salvar a vida de alguém que estava morrendo era permitido, mas curar um homem
que um dia ou outro não faria diferença nenhuma para ele, afinal ele estava 38 anos doente, era considerado uma violação do sábado, né? Então havia esse dilema na lei judaica. Aquilo que esse homem está fazendo, carregando o seu leito porque foi curado, e principalmente aquilo que Jesus fez, eram considerados violações do sábado, violações do dia de descanso. E o homem respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então ele aceitou a autoridade de Jesus que curou ele e falou, vou andar com o meu leito, né? Já que fui curado, esse cara aí que me curou deve saber o que está fazendo. Mas os judeus perguntaram, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Ou seja, quem é que te disse para descumprir a lei do sábado, o descanso sabático? Mas o homem curado não sabia quem era, porque Jesus tinha se retirado, porque tinha muita gente naquele lugar. Então Jesus, embora tivesse ido para Jerusalém, ele ainda estava permanecendo um pouco escondido, né? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Uma coisa interessante e até difícil da gente compreender é que nesse caso específico, por alguma razão, Jesus diz que a doença desse homem está ligada ao seu pecado. Existe, de fato, de alguma maneira nas Escrituras, a ligação da doença, do mal, inclusive físico, com o pecado, né? O apóstolo Paulo, quando está falando da ceia do Senhor, ele diz que há várias pessoas na igreja de Corinto que tomavam a ceia de maneira injusta, de maneira indigna, e por isso muitos daquela igreja estavam enfermos, ou mesmo dormiam, ou mesmo tinham morrido, porque desonraram a mesa do Senhor. Então, de algum modo, existe uma conexão do pecado com o mal físico, o mal que sobrevém às pessoas. Não é sempre que isso acontece. Veja, naquele mesmo episódio do homem cego de nascença, Jesus não atribui pecado nenhum àquele homem, nem a seus pais, porque os discípulos perguntam para Jesus, se vocês se lembrarem da história. Jesus, né, mestre, quem é que pecou? Foi esse ou foram seus pais para que ele fosse cego? E Jesus diz, não foi nem ele, nem os pais dele, nem ninguém que pecou. Pelo contrário, a doença dele é para que se manifeste a glória de Deus, o poder de Deus. Mas aqui Jesus fala que a doença dele está ligada a algum pecado. E ele fala, não peque mais para que não venha coisa pior sobre você. Ou seja, para que você não morra mesmo. O homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então os judeus estavam começando agora a investida dele contra Jesus. Primeiramente nessa história, porque Jesus, ao ver dos judeus, violou o sábado. Só que nós vamos ver aqui que a interpretação de Jesus sobre o sábado é muito diferente da que os judeus tinham. Porque Jesus diz assim, no versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai, aqui se referindo a Deus, Pai, né? Yahvé Elohim, o Criador dos céus e da terra, e o Deus que fez o pacto, a aliança com o povo judaico, com o povo judeu no Antigo Testamento, trabalhava até agora. E ele dizia para os judeus, eu trabalho também. Então, além de violar o sábado, Jesus está adicionando uma acusação, uma suposta acusação para que os judeus façam. Porque o versículo 18 diz que os judeus ainda mais procuravam matar Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. Então, a declaração de Jesus, quando ele diz meu Pai, ele não está falando simplesmente daquilo que os judeus diriam quando eles se referiam a Deus como Pai, porque os judeus também diziam que Deus era Pai da nação deles. Mas não do mesmo jeito que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo aqui, meu Pai trabalha assim e eu, como
tenho a mesma natureza, como sou como Pai, como venho diretamente do Pai, trabalho também. Ele estava fazendo uma alegação muito específica sobre quem ele era. Muito específica sobre quem ele era. E aqui nesse texto, né, depois que nós prestamos um pouco de atenção à história, nós podemos perceber uma série de coisas. Uma série de coisas. Mas eu quero destacar aqui, três delas. Três delas. Primeira coisa que eu quero destacar para nós é o seguinte: Deus é gracioso com justos e com injustos. Deus é gracioso com justos e com injustos. Há um conceito na teologia, principalmente na nossa teologia reformada, que se chama graça comum. Existem duas espécies de graça, digamos assim. A graça comum e a graça especial, a graça salvífica. O que é a graça especial? É a graça que Deus concede àqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo, para que sejam recipientes da fé que Ele concede através do Seu Filho Jesus Cristo e por meio do Seu Espírito, para que sejam salvos. Então existe uma graça muito específica para os eleitos de Deus que os conduz à salvação eterna. Isso é a graça especial de Deus. Mas há uma graça que nós chamamos de graça comum, e ela é distribuída a qualquer pessoa. A graça comum, o primeiro momento em que ela se manifesta é pelo que nós vemos lá em Lamentações capítulo 3, né? De Deus revelar sua misericórdia dia a dia para nós, para que nós simplesmente nos levantemos, tomemos o ar e passemos a fazer as obras das nossas vidas. É o fato de que o sol se levanta, as chuvas vêm, as plantas crescem, a água chega até justos e injustos. Todos nós, sejamos nós crentes em Cristo ou descrentes em Cristo, podemos experimentar da graça de Deus. Da graça que é, como o pastor Márcio destacou, acho que 2 semanas atrás, se eu não estiver enganado, a graça que é o favor imerecido de Deus para todos nós. Né? Injustos podem ser curados de doenças, como esse homem aqui foi. Injustos, descrentes em Cristo, podem fazer músicas belíssimas, podem pintar quadros maravilhosos, podem produzir obras de arte, podem ser ótimos em várias coisas, podem construir um templo de igreja maravilhosamente bem, e mesmo assim não serem crentes em Cristo. Porque essa é a graça comum de Deus, que Ele deposita sobre todos. Por quê? Todos nós, independentemente de sermos ou não crentes em Jesus Cristo, sermos eleitos de Deus, somos ainda assim parte da criação de Deus. E Deus se preocupa com as suas criaturas, mesmo que elas sejam injustas. Certo? Nós vemos aqui que esse homem que foi curado, embora ele até chame Jesus de Senhor, ele nunca declara ter fé em Jesus Cristo. Nem quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, o homem fala: meu Deus, me cura. Ele não faz isso, em momento nenhum. Pelo contrário, o diálogo dele é com os judeus, quando os judeus perguntam, o mesmo homem que me curou me falou para eu pegar o meu leito. E depois ele diz para os judeus que era Jesus. Mas nós não vemos em lugar nenhum esse homem depositando sua confiança plena em Jesus Cristo. Portanto, a graça de Deus pode se manifestar a todos. E a graça comum de Deus não é suficiente para que o homem se arrependa dos pecados e seja salvo. Mesmo um milagre não é suficiente para que o homem creia. Esse homem recebeu um milagre, mesmo assim ele não creu. Ele precisava de algo mais.
E isso é o segundo ponto que eu quero destacar. Jesus vai lá e diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós falamos brevemente sobre a ligação do mal que ele sofria com algum pecado, mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus, para os seus hoje, ele faz uma confrontação adicional. Aqueles que recebem o milagre da graça especial são chamados a uma coisa a mais, que é o abandono do pecado e depositar sua confiança completa em Jesus Cristo. Isso, sim, é a graça especial. Portanto, como eu disse na última vez que eu preguei aqui, mesmo que daqui para frente, fisicamente, sua vida seja só desgraça, a questão é, você deposita sua fé exclusivamente em Jesus Cristo e abandona o pecado? Se sim, você recebeu a graça especial de Deus. A graça especial de Deus não está ligada a bênçãos materiais. A graça especial de Deus está ligada à bênção mais importante de todas, que é a fé. A fé que salva a nossa vida dos pecados e nos conduz à vida eterna com Cristo. Então nós, hoje, somos confrontados mais do que simplesmente a existência de milagres, mais do que simplesmente crer nisso, a crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E eu falei da última vez sobre a suficiência de Cristo. É conseguir dizer, se eu não tiver mais nada, Cristo me basta. É colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares. Essa semana eu estava lendo um livro de um autor muito querido de muita gente cristã, que é o C.S. Lewis, né? O autor lá das Crônicas de Nárnia e outros livrinhos muito legais. Mas um livro dele se chama Deus no Banco dos Réus, e tem um artigo de 5 páginas, né, que ele escreveu, que chama Coisas Primárias e Coisas Secundárias. E ele fala que quando nós buscamos as coisas secundárias no lugar das primárias, nunca tem como a nossa vida se ordenar direito. A nossa vida só se ordena direito quando as coisas primárias estão nos lugares primários. Ou seja, quando a coisa mais importante está colocada no lugar mais importante. Então, se a gente coloca Jesus na gaveta e não no topo do criado mudo, para usar uma figura muito clara para todos nós, se a gente colocar Jesus na gaveta e não no topo do criado mudo, não tem como a nossa vida ficar ordenada. Se Jesus Cristo não for o primeiro item da nossa lista de preocupações, acima de qualquer outra preocupação, irmãos, seja justo ou injusto. O pastor Paulo falou aqui durante a liturgia, tem muita gente que perde as esperanças porque deposita sua confiança nas coisas secundárias. Tem gente que deposita a sua confiança e sua identidade em coisas que não tem como suprir a necessidade que a nossa identidade tem. Porque nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus e colocá-lo acima de todas as coisas. E se nós não cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados, nós sempre seremos incompletos. Percebe? Um dos cristãos mais importantes da história, Santo Agostinho, no século IV, um livro chamado As Confissões, ele escreveu uma frase muito importante para mim, pelo menos. Ele diz o seguinte, estou parafraseando, nós fomos feitos para ti, e nosso coração só descansa se ele estiver colocado plenamente em ti. Nós somos feitos para Deus, e nós só temos como descansar, como achar o nosso propósito, se nós colocarmos o nosso coração plenamente em Deus. Então, o desafio aqui é que nós não coloquemos, não procuremos a nossa identidade em qualquer outra coisa que não Deus. Vocês lembram-se do hino Castelo Forte, né, do Lutero? Lutero percebeu muito bem isso, porque no final do hino ele falou, se nós temos
que perder família, bens ou até prazer. Se tudo se acabar e a nossa morte enfim chegar, com Ele, com Deus, nós reinaremos. Portanto, coloque toda a esperança. Ao contrário do que muita gente prega hoje, não coloque toda a sua esperança em nada, eu estou dizendo para vocês, coloque toda a sua esperança em Deus. E o seu propósito, todas as coisas da sua vida serão ordenadas. Muitas vezes não como você pensa, né? Não é porque você vai colocar toda a sua esperança em Deus que você vai ficar milionário. Isso é mentira. Mas as coisas serão ordenadas. Os seus desejos, os seus amores serão reordenados. Quando o seu amor primeiro estiver em Deus, todas essas coisas secundárias vão ocupar o lugar que elas merecem. O lugar secundário. E se elas se acabarem, que se acabem. Você vai ter Deus. Você vai ter Jesus. Portanto, o segundo desafio é: arrependa-se dos seus pecados e coloque Deus em primeiro lugar, coloque Jesus em primeiro lugar. Né? Jesus mesmo disse, ele diz para os nossos vínculos mais primários, se a gente não aborrecer pai, mãe, filho, titio, titia, vovô, até cachorro, e não amar mais a Jesus Cristo, nós não temos as condições para seguir a Ele. E é preciso, de fato, abandonar esses amores secundários, muitas vezes, para que nós depositemos o nosso amor primeiro naquele que é digno do amor primeiro. Então, o primeiro ponto nós vimos, Deus deposita graça sobre todos, mas o segundo ponto é que Ele dá uma graça especial para aqueles que o seguem. E aqueles que o seguem devem usar essa graça para depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. E o terceiro ponto é a justificação por que nós fazemos isso. Jesus aqui nesse texto ele está superando todas as coisas. Especialmente uma coisa que era muito cara para os judeus, o sábado. Os judeus davam muito valor ao sábado. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: eu posso fazer isso porque eu sou Deus. Eu sou como meu Pai. E é por isso que eu sou o Senhor do sábado. Outro trecho nos evangelhos diz justamente isso, que Jesus é o Senhor do sábado. Na verdade, Jesus não é só o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do tempo. Porque antes da fundação do mundo, Ele estava lá com Deus. Ele era o Verbo que estava com Deus. Portanto, a justificação para que você faça justamente isso que eu acabei de dizer para você, coloque toda a sua esperança em Jesus e deposite a sua identidade em Cristo e abandone, aborreça as coisas secundárias para colocar todo o seu foco e ordenar a sua vida em torno do amor primário, daquele que é amor, daquele que é o Verbo que se fez carne. A justificação para tudo isso é que Jesus é Deus. E se Ele é Deus, Ele é digno dessas coisas. Se Ele é Deus, Ele é digno dessas coisas. Porque só há duas respostas para nós diante das declarações de Jesus nos Evangelhos. Isso é mais uma vez uma coisa que C.S. Lewis fala, num artigo que chama O que nós devemos pensar sobre Jesus? O que nós devemos pensar sobre Jesus Cristo? E ele diz que só há duas respostas. Ou você descarta Jesus como alguém que é louco ou maldoso por declarar essas coisas, porque talvez fosse um charlatão e queria enganar as pessoas, ou você acredita que Ele é Deus e é capaz de fato de salvar você dos seus pecados e te levar para a glória. Não existe terceira via. Muita gente vai querer pregar para você que existe terceira via, que você pode dizer que respeita Jesus como um grande mestre, mas Ele não tinha nada de mestre da moral. Ele faz umas declarações muito diferentes, né? Imagina Jesus dizendo que era capaz de perdoar o pecado das pessoas. Uma experiência comum eu fui lá, pisei no pé do pastor Paulo. Imagine que o William chega e fala:
eu te perdoo, Vitor. Mas quem tomou o pisão foi o pastor Paulo. Todo mundo olharia e falaria, como assim o William perdoa o erro do Vitor? Se ele errou contra outra pessoa. E Jesus fazia isso. Né? A pessoa pecou, pensa no exemplo lá da mulher que é pega por adultério. Jesus perdoa os pecados dela, mas Jesus não tinha nada a ver com aquela mulher. Como assim Jesus perdoa os pecados? Em outras instâncias, né? Falou, como assim? Porque Jesus, antes de curar um homem lá durante os evangelhos, também diz, seus pecados estão perdoados. E todo mundo fica, como assim seus pecados estão perdoados? E Jesus, conhecendo a mente deles, diz, o que vocês acham que é mais difícil? Perdoar pecados ou curar esse homem? E ele fala, para que vocês vejam, pegue o seu leito e ande. Porque, embora pareça mais difícil que Jesus cure as pessoas, é muito mais difícil perdoar os pecados. Porque Jesus, como Deus, padeceu todos eles. Jesus dizia, eu perdoo os pecados de qualquer pessoa que aparecesse no meio, que não tinha nada a ver com ele. Por quê? Porque é ele quem pagava por esses pecados. Porque foi ele quem pagou. Então só existe duas posições para você. Ou você crê em Jesus, ou você não crê em Jesus. Ou você descarta Jesus como um charlatão, um homem que passou, existiu, foi muito legal, foi bondoso, mas tchau. Não teve peso nenhum na história. Ou você realmente acredita que aquele homem que andou há 2000 anos atrás sobre a terra era Deus. E o que ele falou foi verdade. Eu fico com essa opção. E ela justifica a colocação da minha esperança somente nele. O desafio para nós é justamente esse. É entender que mais do que graça comum, você é chamado a receber a graça especial de Deus. Mas como forma de resposta a essa graça especial de Deus, você é convocado para colocar a sua esperança somente em Cristo e reconhecer que Ele é Deus e que Ele é o Senhor do seu tempo, o Senhor de todos os dias da sua vida e de tudo aquilo que você faz. Amém?